Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último vídeo, irmão, nosso último estudo, nós vimos dois acontecimentos muito especiais ali no finalzinho do capítulo de número 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Vimos também Paulo temer diante da grande oposição que os judeus e as pessoas faziam. Não queriam nada com Deus. Irmãos, isso mesmo. Os chamados religiosos foram os maiores opositores da Igreja do Senhor Jesus Cristo e dos ensinamentos. A religião é a principal inimiga do Evangelho. Por quê? Porque ela se detém à verdade. Ela acha que ela é que está com os ensinamentos corretos. A grande maioria das religiões não segue o Evangelho de Jesus Cristo como ele foi ensinado por Jesus. Seguem do jeito que eles interpretam, da maneira que eles olham, da maneira que eles pensam. E assim vão criando novos evangelhos. Mas o evangelho único e puro que Jesus Cristo ensinou é impossível as religiões, denominações conseguirem cumprir. Apenas os verdadeiros seguidores, humildes, que entregaram suas vidas, podem cumprir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, a oposição era tão grande contra os ensinos de Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. A pressão era tão grande nele que Paulo chegou a dizer que iria desistir, que iria pregar somente para os povos ali que não eram religiosos, não eram judeus, não eram aqueles que se diziam povo do Deus de Israel, que eram os judeus. Os judeus eram os maiores e ferrenhos opositores de Paulo. Paulo disse: estou livre do sangue de vocês. Vocês se fazem oposição demais, vocês se endurecem demais contra Deus e contra o Espírito Santo. Vocês não aceitam a verdade. Nessa religiosidade mesquinha de vocês, do jeito que vocês querem ir para Deus do jeito que vocês querem, não do jeito que Deus quer. Vocês querem tudo do jeito de vocês, jeito profano, corrupto, a maneira que vocês acham que tem que ser. Então eles faziam oposição mesmo, irmão. Paulo ensinava a verdade, que era os ensinos de Jesus Cristo, que tinha que amar o próximo como a si mesmo, coisa que religião nenhuma, denominação nenhuma não faz, certo? Só quem pode fazer isso são os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. A sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a única que detém esses ensinamentos a fio de espada, defendendo a verdade até o fim, dá a sua vida por esta verdade. Mas nas denominações e religiões eles não aceitam isso. Aceitam seguir assim por cima. Mas amar mesmo, proibir o membro de fazer coisa, fazer tal coisa, de não visitar outra denominação, isso é amor? De onde vem isso? Então, a oposição era ferrenha. E o que é que o apóstolo Paulo faz? Estou livre do sangue de vocês. Vou pregar agora para as pessoas que não são judeus. Vocês não querem de jeito nenhum. E ele temeu pela vida dele, ficou com medo da vida dele. Por isso, o Deus de Israel em visão apareceu a Paulo e disse a ele: não tenhas medo, Paulo. Não tenha, mas fale a verdade, não te cales, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade que irá se converter a mim. Isso encoraja Paulo e ele continua a pregação ali naquela cidade. Por último, nós vimos também, chegando na cidade de Éfeso, Paulo tinha deixado os discípulos Áquila e Priscila. Foi aonde Paulo tinha deixado Áquila e Priscila, depois de dar instruções a eles sobre o verdadeiro evangelho. Chegou um certo judeu chamado Apolo, cheio do Espírito Santo, eloquentemente pregava, mas não conhecia o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Só conhecia o batismo nas águas de João Batista. Apesar disso, ele era fervoroso no Espírito. E quando Áquila e Priscila viram as pregações dele, chamaram ele e instruíram mais ele a respeito do caminho da salvação e sobre o batismo com o Espírito com fogo. Então ele decide ir para a região da Acaia, justamente para se encontrar com o apóstolo Paulo.
Para isso, os irmãos prepararam cartas de recomendação para Paulo, para quando ele chegasse ali indo em direção a Paulo, nas igrejas por onde ele passasse, ele, os locais onde estava a igreja reunida, ele apresentasse essa carta de recomendação. Este é o nosso irmão Apolo, homem fervoroso, tem uma excelente pregação, tem um bom testemunho, é humilde, sincero, tenta fazer as coisas, os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Recebam ele com prazer. A carta dizia mais ou menos assim. Então Apolo ia apresentando esta carta, os irmãos iam recebendo ele muito bem, ali pela região da Arcaia, por onde ele teve esse forte desejo de seguir. E ele pregava com muita ousadia e provava pela Bíblia, agora com os novos ensinos que pegou de Áquila e Priscila através do apóstolo Paulo, ele estava mais forte ainda neste evangelho e convencia até os judeus de que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador de Israel, pelas Escrituras, pelos profetas, ele provava. E ninguém dizia que não, porque não tinha como dizer que não. Jesus cumpriu todas as promessas, todas as profecias que está na lei de Moisés, na Torá dos judeus, lá na Bíblia dos judeus. Jesus cumpriu todas as promessas. Então não tinha como ele dizer que não. Acontece que enquanto Apolo, discípulo de fé inabalável em Cristo, estava na cidade de Corinto já, pregando poderosamente o Evangelho, o apóstolo Paulo passou por todas as cidades superiores daquela região de Corinto. Chegou finalmente na cidade de Éfeso. Encontrando ali muitos dos discípulos de Jesus Cristo, Paulo observou algo importante nesses discípulos, que só pode sentir quem tem um Espírito Santo. A ausência do batismo no Espírito Santo. Aquele no dia de Pentecoste, com fogo e línguas repartidas como que de fogo. Ele viu que os discípulos ali tinham o Espírito Santo, eram salvos, mas não tinham batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então Paulo perguntou a eles: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo quando creram e aceitaram Jesus Cristo como Salvador? Mas eles disseram a Paulo: nós nem tínhamos ouvido falar que havia o batismo com o Espírito Santo e com fogo nos discípulos do Senhor. Então o apóstolo Paulo mais uma vez pergunta: em que vocês são batizados então? E eles disseram: no batismo de João Batista nas águas para arrependimento de pecado. Achando tudo aquilo interessante e muito paradoxo, Paulo recebe ordem do Espírito Santo e diz para esses discípulos assim: na verdade, irmãos, João batizou das águas do Rio Jordão com um batismo do arrependimento de pecados, que é esse batismo das águas que todos nós recebemos. Mas o mesmo João Batista falou para todos que depois dele viria um homem, que ele não era digno nem de desatar suas sandálias. E João disse que esse homem não só batizaria os homens nas águas, mas ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E este homem que João falava é, na verdade, Jesus Cristo de Nazaré, que vocês já creram e aceitaram. Portanto, com a autoridade a mim conferida, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco as mãos sobre a cabeça de vocês nesse momento e recebam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Neste momento, irmãos, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e começaram a falar em línguas estranhas, a profetizar. E era um total de 12 homens ali diante de Paulo. Depois disso, o apóstolo Paulo entrou na sinagoga dos judeus com estes 12 homens cheios do Espírito Santo. E depois que entrou na sinagoga dos judeus com aqueles 12 homens desbravadores do Evangelho, o apóstolo Paulo ainda passou cerca de 3 meses. 3 meses naquela região, pregando e provando pelas Escrituras Sagradas a lei de Moisés naquela região. A Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo era o Messias enviado por Deus, o prometido Salvador de todos os homens. Mas alguns deles endureceram seus corações contra a pregação de Paulo, contra o Espírito Santo, e achavam que o Messias de Deus jamais deveria morrer. Então Jesus Cristo não poderia ser o Messias, segundo eles. Eles não admitiam Jesus Cristo como Messias e Salvador porque não queriam um Messias que perdoasse os pecados. Mas eles queriam um Messias rei, que com poder libertasse a nação de Israel do poder de Roma através da guerra. Por isso, eles decidiram falar mal do caminho da salvação em Jesus Cristo e a todos que estavam ali. Paulo rapidamente separou os discípulos que tinham aceitado Jesus Cristo como Salvador do meio desses que estavam dizendo que o Evangelho era mentiroso. E foi para um grande debate em uma escola de estudos que tinha naquela cidade, pertencente a um judeu chamado de Tirano. E ali, finalmente, o apóstolo Paulo disputava com qualquer um deles, ensinando e provando pelas Escrituras que Jesus Cristo é o Messias de Israel. E isso tudo durou por um espaço de 2 anos.
de uma maneira tão grande que todos os habitantes da Ásia daquela época ouviram o evangelho da graça de Deus. E todos, tantos judeus como gregos e diversas nações, ouviram o evangelho, e o apóstolo Paulo demonstrava poder pela ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fazia maravilhas extraordinárias de tal maneira que até os lençóis e aventais se levantavam do corpo de Paulo. Que se levava do corpo de Paulo e colocava sobre os doentes, ficavam curados na hora. As doenças surgiam dele e os espíritos malignos corriam e saíam das pessoas em desespero. Havia alguns gregos metidos a exorcistas. Exorcistas são aqueles que expulsam demônios de uma pessoa, mas só podem fazer isso aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Salvador e têm o Espírito Santo em sua vida, e só podem ser usados em nome de Jesus Cristo. Nenhum tipo de amuleto ou qualquer coisa, somente o nome de Jesus Cristo pode expulsar demônios. Esses judeus eram sete filhos de Cefa, que era um dos judeus mais destacados do ministério sacerdotal da lei de Moisés. Eles viviam na cidade e viram que o apóstolo Paulo expulsava os demônios. Eles achavam que poderiam fazer também, somente olhando o que Paulo fazia. Então, diante de um endemoniado, eles disseram: eu ordeno por Jesus Cristo, esse homem que o apóstolo Paulo prega, ordeno que saia demônio deste homem. O demônio naquele homem respondeu a eles e disse: eu conheço o poderoso Jesus Cristo e sei quem é o seu discípulo fiel, o apóstolo Paulo, mas vocês quem são para querer me ordenar alguma coisa? E o homem que estava endemoniado pulou em cima deles e bateu tanto neles que os 7 filhos de Cefas correram com suas roupas rasgadas e feridos, já sangrando. Eram 7 que apanharam de um só porque estavam endemoniados, porque o espírito maligno dava um poder, uma força desproporcional à pessoa que ele estava dominando. Um só endemoniado venceu 7 homens. Muitos daqueles novos convertidos a Jesus Cristo, que o aceitaram como Salvador de suas vidas, através dos milagres que Jesus Cristo fazia através de Paulo e da pregação de Paulo, começaram a falar publicamente do poder de cura de milagres que vinha através de Paulo, dados por Jesus Cristo. E como muitos ali naquela cidade eram adeptos de arte mágica, de toda sorte de cultura, quando se converteram, começaram a trazer os livros de magia, os acessórios de arte mágicas, e eles faziam eles faziam seus truques, trouxeram para a principal praça da cidade e fizeram uma grande fogueira e queimaram tudo ali, se libertando completamente da ignorância da astrologia, búzios, tarô, necromância, adivinhação, signos e todas as artes de feitiçaria e magia, etc, etc. As perdas com a destruição desse material chegou a 50.000 peças de prata. E com isso o Evangelho de Jesus Cristo teve livre curso naquela região toda impactada com as verdades de Jesus Cristo, e não com aqueles ensinos mentirosos e maléficos da magia. E passando essas coisas, o apóstolo Paulo propôs em seu espírito de passar novamente pela cidade de Jerusalém. Mas seu último desejo era primeiro passar pela Macedônia, que é a grande, e para finalmente chegar na grande cidade de Roma, capital do Império Romano, capital do mundo da época. Pensando nisso, o apóstolo Paulo enviou logo seus discípulos Timóteo e Erasto, 2 discípulos do Senhor Jesus Cristo, para a Macedônia. E ele ficou por alguns dias ali na cidade da Ásia, na região da Ásia. Mas ali, na região da Ásia, já começa a inflamar uma forma mundial de perseguição. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo provocava um grande alvoroço ali naquela região. Pois este evangelho estava destruindo todos os ensinos errados e levando muitos para a salvação. E Satanás estava irado com isso. Focos de grandes perseguições contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, que todos conhecem hoje como a grande perseguição aos cristãos, mas foi a igreja do Senhor. Os focos maiores começaram ali pela região da Ásia, porque um certo homem chamado Demétrio, ele era um respeitado profissional em fazer coroas de prata. Coroas de prata para a falsa deusa, imagem de escultura chamada de Diana dos Efésios, muito amada, considerada a rainha dos céus e mãe de todos e mãe de Deus. E todas as imagens de escultura dessa deusa falsa da cidade de Éfeso tinham as coroas feitas por Demétrio.
E isso, é claro, dava muito lucro a outros profissionais também, que junto com Demétrio ganhavam a vida com isso. E com Paulo e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles viam seus lucros diminuírem a quase nada. Porque muita gente se convertia para Jesus Cristo e deixava a deusa Diana dos Efésios deles e as pequenas imagens de escultura que eles faziam. Então se uniu Demétrio, junto com os outros escultores profissionais de imagem de escultura, que faziam e viviam nas imagens de escultura, de vender, se juntaram em uma reunião para fazer reclamações sobre a queda de seus lucros. Demétrio falou na reunião e disse: senhores, vocês bem sabem que o nosso trabalho é esse, fazer imagem de esculturas de deuses para esse povo adorar. E eu, Demétrio, fazer coroa de ouro para nossa amada deusa rainha dos céus. E que com esse trabalho ganhamos muito dinheiro. Mas uma ameaça tremenda se levantou contra nosso trabalho e meio de vida. Todos sabem que esse apóstolo Paulo, não só aqui na cidade de Éfeso, mas em toda a Ásia, anda convencendo multidões de homens de que não se pode venerar nem adorar as imagens de escultura, seja de que tipo for, essas imagens de prata, barro, gesso, pedra e pau que nós profissionais fazemos. E ainda pior, que elas não são deuses, que não se pode pedir nada a elas, nenhuma graça, nem um pedido, e que o único Deus verdadeiro é esse Jesus Cristo, e somente ao Deus verdadeiro de Israel se deve pedir alguma coisa, mas sem imagem de escultura. Com isso, irmãos, nosso grande trabalho profissional corre o risco de desaparecer, e ainda mais, que é o grande templo construído da grande deusa Diana dos Efésios que construímos aqui, fique completamente abandonado, e com isso a majestade da grande rainha dos céus, a mãe dos deuses, não só aqui na cidade de Éfeso, mas em toda a Ásia e o mundo inteiro, que todos veneram e adoram, morra no esquecimento. Quando todos ali escutam esse discurso de Demétrio, que era um grande orador e sabia usar as palavras em seus propósitos, não porque ele adorasse e amasse tanto assim a imagem de escultura, mas porque ele estava perdendo dinheiro. E um homem corrupto sem dinheiro é capaz de tudo, até mentir abertamente e descaradamente na frente de todos. Quando todos ouviram esse discurso, fica irada, e em defesa de suas religiões, em defesa de suas tradições, em defesa de sua idolatria mortal, eles gritaram para os céus dizendo: grande é a Diana dos Efésios. A confusão foi total, a violência cresceu e a multidão enfurecida correram para o teatro daquela cidade. Era um local muito espaçoso e grande, onde estavam os discípulos de Jesus Cristo reunidos, principalmente Gaio e Aristarco, que eram macedônios companheiros do apóstolo Paulo. Já o apóstolo Paulo, quando soube disso, dessa multidão enfurecida para o teatro, onde estavam seus companheiros, quis ir para lá, mas foi impedido pelos irmãos e por uma certa autoridade que estava lá, que era muito amigo de Paulo. Ele impediu Paulo de ir porque não podia conter a multidão e não podia garantir a vida de Paulo. Já lá dentro do teatro, onde todos estavam, a confusão estava feita, uns gritavam de um jeito, outros gritavam de outro, pois após o discurso de Demétrio contra o apóstolo Paulo, ninguém pôde controlar aquela multidão ali na cidade de Éfeso. Grande parte do povo não sabia nem por que estava ali. Estavam sendo levados pelos profissionais de imagens de esculturas que perderam dinheiro junto com Demétrio, em uma falsa e leviana acusação de que Paulo estava destruindo a cultura deles, a religião deles, o modo e costume de vida deles. Até que tiraram de dentro do teatro um judeu chamado Alexandre. E esse Alexandre, acenando com as mãos, pediu silêncio à multidão. E toda a multidão fez silêncio. E Alexandre estava querendo explicar a todos que ele não era o apóstolo Paulo. Mas como perceberam que ele era judeu e que os judeus, pela lei de Moisés dada por Deus, odiavam as imagens de escultura, então gritaram mais forte ainda: grande é a deusa Diana dos Efésios, grande é a deusa Diana dos Efésios, grande é a deusa Diana dos Efésios. E isso direto, irmãos, por um espaço de quase 2 horas seguidas, sem deixar ninguém falar. Quando finalmente chega o escrivão da cidade, uma autoridade que todos respeitavam e confiavam, ele acalma a multidão e fala em nome de César e diz: irmãos da cidade de Éfeso, quem aqui não sabe que nós, cidadãos de Éfeso, somos os guardadores do grande templo da deusa mãe, rainha dos céus Diana, e das imagens dela, que desceram de Júpiter, nosso Deus, e que ninguém pode dizer que isso é mentira. Mas eu peço a vocês que mantenham a calma, porque esses homens que vocês trouxeram aqui nem são profanadores e nem caluniaram a vossa deusa Diana. Agora, se Demétrio e os profissionais que fazem imagens de esculturas acham que estão perdendo dinheiro por causa de Paulo, isso é problema deles. Nós somos civilizados e temos tribunais para julgamento.
Não somos como uma horda de bárbaros sem controle. Então, que Demétrio e os profissionais vão para o tribunal e denunciem tudo que acham que estão sendo prejudicados. Mas nós, irmãos, temos que ir para casa, porque esta multidão confusa aqui, reunida, sem ter nenhuma razão de ser, sem ter algo que justifique isso, na verdade, corremos o risco sério de que os romanos nos acusem de estarmos perturbando a ordem pública e de estar criando rebelião contra o império, e assim sejamos julgados e nossa cidade perca a liberdade e seja atacada. Depois desse excelente discurso do escrivão da cidade, que também era um ótimo orador para as multidões, afinal de contas, ele cuidava da documentação da cidade. Todos foram para suas casas procurar o que fazer, e Demétrio teve que engolir calado a tranquilidade e a paz voltar à cidade, e o objetivo dele, que era matar Paulo ou prendê-lo, não aconteceu. E jamais ele iria para os tribunais, porque sabia que iria perder lá no tribunal. Afinal de contas, o povo estava deixando Diana dos Efésios por livre e espontânea vontade. Estavam aceitando Jesus Cristo em vez da chamada Rainha dos Céus, Mãe de Deus. Estavam preferindo Jesus Cristo e a salvação. Por isso, Demétrio se calou e ficou quieto no seu lugar. Esse estudo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 a 41. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que aprendemos mais com o apóstolo Paulo, que sabemos como fazer, que tenhamos a nossa consciência de que a verdade do Evangelho vai produzir essas coisas contra. Não se pode ser amigo do mundo, da sociedade que está aí. Se você for amigo do mundo atual que está aí, que é injusto, pecador e miserável, que toda sorte de imundícia está acontecendo aí, né? Toda sorte de sujeira, malefício está acontecendo aí fora. Se você for amigo deste mundo, estiver de bem com a vida aí neste mundo, você não está com a verdade do Evangelho. O Evangelho é para isso, para denunciar tudo quanto não presta. Você precisa falar a verdade. E falando a verdade, toda a multidão vai se unir contra você. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.